Eu me identifico com pouquíssimas pessoas e eu não consigo ter amizade com muita gente. E não é porque eu me sinto, porque eu sou uma pessoa melhor, mas é porque tem ambientes que não combinam mais comigo. Tem ambientes que eu me sinto desconectado. No trabalho, na faculdade, algumas rodas de amigos, eu penso, por que que vou querer forçar uma amizade para sair, para ir em barzinho, para fazer um monte de coisa que não tem nada a ver comigo? E depois a gente fica com aquela sensação de que, por que que eu fui? Por que deveria ter ficado em casa? Tem muita gente que gosta de ter várias pessoas ao redor e ter aquela sensação de ser aprovada. Mas esse vídeo não é para essas pessoas. Esse vídeo é para as pessoas que se sentem desconectadas do mundo e a gente precisa valorizar aqueles poucos amigos que são testados, aqueles que já mostraram presença, que não aparecem só quando convém, que não te procuram apenas quando você precisa, quando eles precisam de algo, e que realmente se importam quando perguntam se você realmente está bem. Eu acho perigoso oferecer amizade para qualquer pessoa que apareça na frente, só para tentar se provar que você é legal, porque no começo parece que você está sendo aberto, sociável, fácil de lidar, mas com o tempo isso acaba cobrando um preço caro. Você começa a se abrir para gente que não sabe cuidar do que você fala. Começa a entregar a intimidade para quem não tem maturidade e começa a tentar caber em alguns lugares que não combinam mais com você. E o problema é se perder tentando ser aceito por pessoas que nunca tiveram intenção de caminhar de verdade com você. Porque no final você acaba se tornando uma pessoa mais fria e solitária e percebe que você precisa de uma vida mais privada, que você precisa valorizar mais de você mesmo. A gente vive numa época em que tudo é medido por quantidade. A quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas em fotos, a quantidade de pessoas ao nosso redor, a quantidade de pessoas reagindo à sua vida como se isso fosse uma prova de que você existe e que você é visto. É como se o mundo dissesse: se muita gente te nota, então você tem um valor. E quando uma pessoa olha para a própria vida e percebe que tem poucos amigos, poucos contatos, poucas pessoas com quem realmente pode contar, ela começa a se fazer uma pergunta: será que realmente tem algum problema comigo? Será que eu sou o errado? E essa pergunta carrega um peso enorme, porque, no fundo, ninguém quer se sentir excluído. Ninguém gosta de olhar para todo mundo e perceber que todo mundo está conectado enquanto você parece estar desconectado. As pessoas gostam de se sentir parte daquele efeito manada. Se todo mundo está fazendo, eu também quero fazer. E ninguém gosta de admitir que tem dias que o celular não toca, as mensagens não chegam, você não recebe nenhum convite, ninguém pergunta como você está, mas mesmo assim você precisa continuar vivendo. E às vezes você se pergunta: por que eu tenho poucos amigos? Mas essa pergunta é muito superficial. Nós precisamos se perguntar: o que realmente nós chamamos de amigos? O que é amizade verdadeira? Porque existe uma diferença enorme entre você estar cercado de pessoas e estar com pessoas que realmente te acompanham. Existe uma diferença entre você conviver com as pessoas e ter conexões com pessoas. É diferente você ser próximo de alguém e ser íntimo de alguém. Entre você fazer parte de um grupo e ser aceito sem precisar usar uma máscara. Nós precisamos de amigos que perguntem se você precisa de algo, mas não só perguntem quando convém a elas. Precisamos de amigos que tenham cuidado, que sejam verdadeiros. Alguém que não te procura apenas quando ele está entediado, carente ou precisa de um favor. Alguém que consiga olhar para você e perguntar: como eu posso te ajudar a chegar onde você quer chegar? E esse tipo de amizade é muito raro. Não porque o mundo não tenha pessoas assim, mas porque o mundo tem muitas conexões superficiais e poucas alianças verdadeiras. A gente tem o costume de chamar tudo de amizade, mas muitas vezes é apenas convivência. É costume, é carência, é um interesse, ou é apenas um medo de ficar sozinho e a gente acaba aceitando qualquer companhia. E quando você para pensar, quando você começa a despertar, uma coisa muda dentro de você. Você começa a perceber que nem todo mundo soma na tua vida. Nem todas as companhias te ajudam. Algumas pessoas não caminham com você. Elas apenas ocupam espaço ao seu redor. E infelizmente, algumas pessoas não querem te ver crescer. Elas querem que você continue no mesmo lugar, porque a tua mudança vai expor a estagnação delas. E quando você começa a perceber isso, o teu ciclo de amizade acaba diminuindo e você começa a perceber que toda relação de alguma forma ela te puxa para algum lugar.
Toda convivência deixa uma marca. Algumas pessoas te puxam para cima, outras pessoas te puxam para o mesmo ciclo onde você precisou sair. E tem uma metáfora chamada mentalidade do caranguejo, ou é um efeito do balde do caranguejo. É quando você coloca vários caranguejos dentro de um balde, e quando um deles tenta escapar, o outro puxa para baixo, garantindo que ninguém saia do mesmo lugar. Eu nunca tinha entendido diretamente essa metáfora, mas hoje eu entendo exatamente como ela é. Tudo que a gente faz na vida, quando você tenta sair de algum lugar, muitas pessoas ao seu redor, elas não gostam. Elas não querem que você saia. E muitas vezes não é nem por inveja, às vezes é só por cuidado mesmo. Porque quando elas tentaram sair, elas se feriram, elas sentiram alguma dor, e às vezes elas só querem te proteger. Mas também existem as pessoas que querem que você continue disponível para os mesmos assuntos, os mesmos vícios, para as mesmas distrações e seguir o mesmo padrão. E é por isso que aquela frase faz tanto sentido, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso não significa que você perde a tua individualidade, mas significa que o ambiente muda a sua mente. As conversas que você escuta todos os dias acabam mudando os seus desejos. Os lugares que você frequenta mudam os seus hábitos. As pessoas que você admira mudam o seu comportamento. E aos poucos você acaba mudando a sua visão do mundo. E é por isso que eu tenho uma outra frase que conecta muito com essa ideia. Não se misture com quem você não seria. Porque se você andar constantemente com pessoas que vivem de um jeito que você não admira, em algum momento você começa a normalizar isso. Você pode não perceber no início, mas aos poucos a roda de amigos te dá uma identidade. O grupo te dá uma função. E a convivência te dá uma sensação temporária de pertencimento. E às vezes, sem perceber, você começa a se adaptar ao ambiente. Começa a rir do que antes te incomodava, começa a aceitar o que antes você se questionava. Você começa a participar das conversas que drenam a sua energia. E, infelizmente, você acaba diminuindo seus sonhos para pertencer àquele lugar, para caber naquele lugar. E isso, no meu ver, é um dos maiores perigos de ter muitas amizades e muitas pessoas próximas. Você não percebe que está perdendo a tua essência. Você não percebe que está distanciando dos teus sonhos. Você acaba acompanhando as pessoas que estão próximas. Você está cercado de gente, mas distante de si mesmo. Você está incluso socialmente, mas a tua espiritualidade está desalinhada. E quando você consegue ficar sozinho em silêncio, sem precisar se distrair o tempo todo, uma pergunta começa a aparecer na tua cabeça. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Essa pergunta é muito difícil de responder, porque muitas pessoas constroem a própria identidade em cima das outras pessoas. Elas se sentem alguém quando são chamadas, quando são desejadas, quando são incluídas em algum grupo, mas quando ninguém te procura ou quando ninguém te percebe, o que resta? Para algumas pessoas, resta apenas um vazio, e para outras pessoas, resta uma oportunidade de se reencontrar. E talvez a solidão tenha esse duplo poder. Ela pode revelar um vazio de quem nunca aprendeu a estar consigo mesmo, mas também pode revelar a força de quem estava escondido embaixo de muitas máscaras. E talvez seja um dos pontos que poucas amizades se tornam uma vantagem. Não porque viver sozinho seja o ideal, mas porque quando você para de se cercar de qualquer pessoa, sobra um espaço para você se autoconstruir. Sobra um tempo para você pensar, para você estudar, para você trabalhar em silêncio, organizar a sua mente e se aproximar de Deus. E assim sobra espaço para você realmente perceber quem estava com você de verdade e quem estava apenas por conveniência. Tem gente que gosta de você enquanto você está disponível, enquanto você responde rápido, enquanto você participa da roda de amigos, enquanto você concorda, enquanto você não muda. E também enquanto você não está crescendo. Porque quando você começa a crescer, você começa a incomodar. Quando você começa a ter uma direção, algumas pessoas se afastam. Quando você começa a buscar algo maior, algumas pessoas tentam te trazer de volta para o lugar que você estava. Porque era ali que você se sentia confortável. E talvez seja isso um sinal importante. Porque nem todo mundo que perde acesso à sua vida estava disponível a caminhar com a tua evolução. Algumas pessoas queriam apenas a sua antiga versão. A versão que aceitava qualquer coisa, que tinha medo de desagradar, que sempre estava disponível, que se diminuía para caber no grupo. A versão que ainda não tinha entendido o seu próprio valor. Mas quando você começa a despertar, você começa a entender o seu próprio valor, você começa a escolher melhor. E escolher melhor quase sempre diminui o ciclo de amizades. Porque não é qualquer um que suporta uma pessoa que está em construção.
A maioria das pessoas gosta da sua presença quando você está parado, mas você acaba incomodando quando você começa a se mover. E você já percebeu que muitas pessoas se afastam quando você começa a falar de propósito, de disciplina, de fé, de responsabilidades e de futuro? E aqui entra uma reflexão muito importante. Ter poucos amigos não deve ser visto como ausência. Às vezes é uma estratégia, uma seleção, é um alinhamento. É uma decisão silenciosa de não entregar sua própria energia para qualquer pessoa ou para qualquer ambiente. Porque se você quer chegar em algum lugar, você precisa cuidar de quem está ao seu lado, de quem está caminhando com você. Porque as pessoas erradas podem atrasar a sua vida, podem atrasar a sua caminhada. E não é que uma pessoa tem o poder absoluto sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente erra nisso, porque a gente acha que as pessoas não têm poder sobre a nossa vida. Mas elas acabam influenciando na nossa rotina, influenciando na nossa mente, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas e até mesmo na nossa coragem. Existem pessoas que não precisam destruir, elas só bastam nos distrair. Basta te manter confortável, basta rir dos teus sonhos, basta fazer você sentir vergonha e não querer mais. Basta puxar você para as conversas pequenas. E aos poucos você começa a negociar a sua direção em troca de aceitação. Na própria Bíblia existe uma passagem que fala sobre isso. Em Provérbios 13:20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Jesus também falava em multidões, mas não entregava sua intimidade para todos. Havia a multidão e havia os discípulos, mas havia os mais próximos também. E havia momentos em que ele se retirava para ficar só. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso mostra que até Jesus sabia se retirar. E não era para desprezar os outros ou por rejeitar as pessoas. Mas ele também não vivia refém da multidão. Tem uma ideia do Thiago Brunet, que está no livro Especialista em Pessoas, que fala sobre uma ideia interessante, que é, existem três tipos de amigos. É um amigo estratégico, o amigo necessário e o amigo íntimo. Entender essa diferença pode evitar muitas decepções, porque nem todo mundo que se aproxima de você deve ocupar o mesmo lugar na sua vida. O amigo estratégico é aquele que se conecta com você por causa de algum objetivo, uma oportunidade, um projeto, uma porta que pode ser aberta e uma construção em comum. Ele pode te ajudar em uma área específica da vida, pode te ensinar algo e te apresentar alguns caminhos, pode contribuir com o teu crescimento, mas isso não significa que ele precisa ter acesso ao seu coração. O amigo necessário é aquele que faz parte de uma fase da tua vida. Ele conversa com você, ele está presente em certos momentos, compartilha uma rotina, um ambiente, uma caminhada. Ele tem uma importância, ele pode somar em alguma coisa. Mas talvez ele não seja aquela pessoa que você deve entregar as suas dores mais profundas, seus sonhos mais íntimos e as suas maiores fragilidades. E existe o amigo íntimo. Esse é o amigo raro, que é aquele que permanece quando não existe vantagem. É aquele que conhece a sua dor e que não usa isso contra você. É aquele que sabe te ouvir sem transformar a tua vida em um comentário. É aquele que te corrige com amor, que te ajuda, que lembra da tua direção e continua por perto, mesmo quando você não tem nada mais a oferecer. O seu coração não pode estar disponível para qualquer pessoa. A amizade também exige uma sabedoria. E a maturidade é aprender que nem toda presença merece o mesmo nível de acesso na sua vida. Aristóteles também tem uma ideia bem muito parecida, que ele dizia que existem três tipos de amizade: a amizade por utilidade, por prazer e por virtude. É basicamente a mesma coisa. Talvez algumas amizades apenas permaneçam em alguns lugares diferentes. Algumas pessoas caminham com você por utilidade, outras por prazer e poucas por verdade e por virtude. As pessoas que caminham comigo me ajudam a chegar onde Deus está me chamando para chegar? Elas fortalecem a minha direção ou me distraem dela? Elas me aproximam do meu propósito ou me prendem na versão que eu estou tentando deixar para trás? Porque poucas amizades verdadeiras valem mais do que uma multidão com presença vazia. Uma pessoa que olha para você, te corrige com amor, te ouve, te ajuda e lembra da tua direção e permanece sem buscar vantagem, vale mais do que 100 pessoas que apenas ocupam espaço na tua agenda. Então, ter poucos amigos não é um problema. O problema é viver cercado de pessoas que não te ajudam a se tornar quem você precisa ser. O problema é chamar de amizade aquilo que só aparece quando convém ao outro.
E no fundo, essa fase pode estar te ensinando a parar de procurar quantidade e começar a reconhecer o que é verdadeiro. Porque quem tem um propósito alinhado não precisa de uma multidão ao redor. E acima de tudo, precisamos tentar não se perder de si mesmo, tentando ser aceito por quem nunca teve a intenção de caminhar junto com nós.